boa tarde. Que alegria te receber aqui. Pois é, eu estou contente, Tati. Gostoso. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Leni hoje vai falar sobre gagueira, que é uma característica ainda muito cheia de estigma, né, Leni? Isso mesmo, Tati. Inclusive, a gente fala, o leigo, de uma maneira geral, utiliza esse termo, gagueira. As sociedades científicas, de uma maneira geral, trazem muito a questão da disfluência, que seria o nome correto, vamos dizer. Só que, assim, é uma questão que envolve um grande número de pessoas. E olha só, eu trabalho com distúrbios da comunicação há bastante tempo e de todos os distúrbios, a gagueira é a que se encontra, assim, mais cercada por preconceitos. As pessoas costumam olhar para uma pessoa que gagueja com uma série de desinformações, com uma série de mitos, de conceitos que não são reais. E nós sabemos o tanto que para a pessoa que gagueja, para a pessoa que é disfluente, como isso é pesado, como isso gera incômodo. E aí, eu entrei em contato por meio da minha colega, da Inês Maia, que é fonoaudióloga, com o pessoal do Instituto Brasileiro de Fluência. Fiquei encantada, Tati. É um instituto que existe desde 2006. Ele tem o selo da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Ele é composto por voluntários de várias áreas, por pessoas que gaguejam, profissionais, familiares e pessoas que têm interesse no tema. E o objetivo deles é gerar conhecimento, criar conhecimento, desenvolver conhecimento e aplicar esse conhecimento sobre a fluência de uma forma mais disseminada. Eles estão organizando agora o terceiro fórum científico do Instituto. Vai ser no dia 11 de novembro, uma discussão ampla. E aí, a gente depois vai deixar o site para quem tiver interesse em aprofundar isso. O que eu entendo que é legal da gente comentar aqui hoje? Primeiro assim, Tati, existe uma situação que é um tipo de disfluência que os pesquisadores chamam de comum ou típica. O que é isso? Toda criança, quando começa seu desenvolvimento, passa por uma fase de dúvida, de insegurança em relação à fala, ao código oral. Então, é comum que, por exemplo, uma criancinha de cerca de 2 aninhos de idade, ela vai falar alguma coisa e ela vai falar assim, então, aí chegou pá, o pato. E aí, quem está em volta, muitas vezes, se assusta, fica preocupado porque, nossa, está gaguejando. Essa é uma disfluência comum, é uma disfluência típica, que inclusive nos acompanha no decorrer da vida. Aquele dia, Tati, onde você está aqui falando e por alguma razão você está mais cansada ou mais desconcentrada e parece que a palavra não vem rapidamente, é um caso de uma disfluência típica. E ok, a característica principal dessa fase, dessa disfluência típica, é que ela não envolve tensão. Então, assim, você observa a pessoa falando e do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, você não identifica nada que denote que ela está com desconforto, que ela está tendo que fazer força, que parece que a musculatura está rígida. Agora, existe uma segunda disfluência que se chama disfluência atípica ou a tal da disfluência gaga, como alguns pesquisadores chamam, que se caracteriza por apresentar mais do que 3 repetições da palavra. Então, a pessoa tenta lá mais do que 3 vezes falar e não sai. E ela tem como característica principal uma baita tensão, tanto emocional. Você olha para a carinha da criança, você olha para a carinha da pessoa e ela se mostra assim, tensa, com o olhinho arregalado, fazendo força. Às vezes você observa o pescoço da criança e ela está com aquela musculatura mais rígida, mais tensa, às vezes com a respiração entrecortada. Então essa já deve acender na nossa cabeça, na cabeça dos pais, um sinal de alerta. Porque uma das coisas mais relevantes nesse tipo de situação é a gente conseguir dar um atendimento, a gente conseguir envolver essa família com orientação e com cuidado o mais cedo possível. Como é que trata isso, Leni? Então, é assim, primeiro, a gente tem que identificar que tipo de disfluência está acontecendo. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu como fonoaudióloga, muitas vezes ouço pedidos de mães, de pessoas que me conhecem, que falam assim, ai, Leni, estou preocupada, meu filho está gaguejando e tudo mais. E eu sempre digo assim, calma, observa com cuidado, veja, porque pode ser, claro, e grande parte das vezes essa disfluência comum ou típica.
que vai evoluir. À medida que a criança vai adquirindo novos recursos, ela vai conseguindo se colocar melhor. Agora, se a criança apresenta esse quadro de tensão, Tati, se a criança mostra desconforto, às vezes a criança fica arredia, ela começa a evitar situações de exposição, isso deve acender um sinalzinho de alerta na cabeça dos pais e eles devem procurar um fonoaudiólogo para terem as orientações necessárias, para a gente dar esse respaldo. Essa disfluência atípica, ela se caracteriza por ser involuntária, então a criança não tem nenhum comando sobre ela, ela é intermitente, tem hora que está melhor, tem hora que está pior, e ela é muito individual. Cada criança vai manifestar de uma determinada forma. É como se houvesse uma perda da sincronia, uma perda assim da suavidade da fala. A fala parece com tensão. E aí, um dado que me chamou a atenção, escuta só, 5% das crianças no mundo, esse é um dado, até a Inês falou para mim, Leni, a gagueira não tem preconceito, é um dado que é comum no mundo inteiro, em diferentes culturas, em diferentes níveis sociais e de conhecimento, tá? 5% das crianças tem essa tal disfluência que a gente chama de atípica. Desses 5%, um grupo bastante grande, quase 80%, vão ter o que a gente chama de remissão espontânea. O que é isso? Entre 2 a 3 meses depois desses primeiros sintomas, a criança simplesmente ganha uma confiança maior, ganha uma condição melhor de desenvolvimento do próprio cérebro, do desenvolvimento como um todo, e ela se sai bem, ela consegue se expressar e tudo mais. 1%, em 1% desses casos, o problema vai prevalecer, vai se manter. E aí, o que eu considero que é importante a gente destacar para os nossos ouvintes, Tati, existe a percepção de que algumas crianças estão num tal grupo de risco, para que isso não se modifique. E aí vale a atenção das pessoas. A primeira característica do grupo de risco é a característica da hereditariedade. Tati, mais de 80% dos casos de gagueira tem na família alguma pessoa que também gagueja. Pode ser alguém diretamente, tipo pai, mãe, um irmão, um primo, ou pode ser até alguém um pouco mais distante. De repente, existe até algum salto, vamos dizer, de uma geração para outra, mas quando você vai pesquisar, em 80% dos casos tem alguém na família que gaguejava. Então, se a criança apresenta esse comportamento e existe alguém na família, vale aí um cuidado super dobrado para buscar esse atendimento. Segunda característica, a incidência de infecções. Infecções que podem atingir a mãe durante a gravidez, no momento do parto ou a criança no pós-parto. Aqui a gente destaca as infecções por estreptococcus, que são as mais relevantes, as mais associadas. E aí a gente tem, por exemplo, febre reumática, que é algo que traz também isso de forma evidente. Olha só, Tati, a terceira característica, o terceiro ponto de cuidado, ser menino. A proporção de gagueira entre meninos e meninas é de 4 meninos para uma menina. Uau! Ela começa igual nos 5% de crianças, só que as meninas têm uma capacidade muito maior de reverterem o quadro. Dessas que se mantêm com a disfluência atípica, 4 são meninos e 1 é menina, tá? É uma proporção alta. Sim. Então, se é um menino, vale a pena um cuidado maior. E também é grupo de risco aquelas crianças que têm sintomas mais evidentes. A gagueira se caracteriza por ter bloqueios, a gagueira se caracteriza por ter repetição de palavras, não é? Então, assim, tem crianças que têm uma ou outra dessas características, muito esporadicamente. Tem crianças que têm muitas dessas características e praticamente o tempo todo. Esses, claro, merecem uma atenção maior. E aí os pais devem procurar ajuda. Agora, essa gagueira vai chegar na idade adulta. Claro, se não foi feito nada... Então, vou voltar a fazer a mesma pergunta, porque eu achei que eu perguntei cedo demais. Você tinha muita coisa para explicar ainda. Como é que trata? Então, o fonoaudiólogo... Se é que trata, né, Leni? Claro. Boa. É assim, o fonoaudiólogo é o profissional capacitado que vai ter condição de avaliar essas crianças, esses adultos, e identificar como que a gagueira está se caracterizando nele.
E aí existe uma série de orientação para os pais. Então, por exemplo, quando a criança vai falar, imagine que para nós, de uma forma geral, a fala é algo super tranquilo. A gente chega lá e fala, estou com vontade de tomar um sorvete, por exemplo. Para uma criança que gagueja, essa é uma condição que está sempre envolvendo tensão. Então, a criança vai procurar se manifestar e às vezes ela vai ter dificuldade, então ela vai hesitar. E aí o que é um comportamento comum? A mãe ou o pai ou quem está cuidando tenta completar por ela. Ou a mãe interrompe e fala assim, pera, calma, respira. Então, às vezes, algumas atitudes podem acentuar a percepção da criança de que aquilo é esquisito, de que aquilo não é natural. E aí a gente orienta nesse sentido. Existem, Tati, técnicas, exercícios que nós, fonoaudiólogos, trabalhamos com essas crianças e com os adultos no sentido de desenvolver a comunicação de uma forma melhor e mais ampla. Agora, eu quero só chamar atenção para alguns mitos que ainda existem. O primeiro deles é que assim, a gagueira é emocional. Tati, a emoção permeia todas as nossas ações. Eu, por exemplo, se eu estou falando aqui com você e por alguma razão eu estou tensa, eu estou insegura, a minha voz vai ganhar uma tremulação aqui, eu vou ficar trêmula, vou falar com a voz mais trêmula, né? Qualquer questão de comunicação sofre o impacto da emoção, só que ela não é causa do problema. Então esse é um ponto legal da gente ressaltar. O segundo é assim, espera que passa. E aqui é uma questão complicada, Tati, porque às vezes a gente recebe essas crianças já com 8, 9, 10 anos, já com uma característica, aí sim, emocional, de incômodo, de trauma, de evitar situações de comunicação. Aí o caso antecipou, ou melhor, adiantou mais do que deveria, e claro que a intervenção é mais complicada, né? E assim, terceiro, ela gagueja porque ela quer manipular as pessoas ao redor. Olha só, ela gagueja para chamar atenção. Nossa, mentira, a gagueira é absolutamente involuntária, você não tem nenhum controle sobre ela nesse momento. E aí, só para ressaltar, quando a pessoa fica adulta, então, e carrega isso, e aí é mais a minha praia, viu, Tati? Porque eu atendo adultos, né, prioritariamente. Normalmente, elas nos contam que gaguejam desde crianças, falta essa prontidão para fala. Nossa, e às vezes, por exemplo, é um executivo que está na empresa, alguém faz um comentário, ele sabe a resposta, ele quer falar, só que como ele demora para elaborar, o coleguinha do lado vai e fala na frente dele. Então é algo que gera muito incômodo. Nesses casos, o nosso foco maior é na comunicação como um todo. Na comunicação como um todo, abordando o conjunto de fatores. Então, a gente lida com a fluência, mas a gente lida também com a articulação, a gente lida com a voz, com a organização das mensagens, com a linguagem que é trabalhada para se transmitir a informação. Perfeito. Então, fica o nosso convite. Quem quiser saber mais, Leni, tem onde buscar mais informação, além de todas essas preciosidades que você nos contou? Tem o site que é www.gagueira.org. Esse é o site do Instituto Brasileiro de Fluência. É uma instituição super séria. Lá tem tudo o que existe de mais moderno, de mais científico.